Meu irmão destruiu meu quarto inteiro porque eu me recusei a comprar um videogame para ele. E meus pais me disseram para pedir desculpas por ser insensível à saúde mental dele. Então liguei para a polícia e mandei prendê-lo. Meu irmão Nolan destruiu meu quarto em março porque eu não quis comprar um jogo de $70 para o console dele. Ele tinha 22 anos e estava desempregado, mas ainda esperava que eu financiasse seu hobby de jogos, já que eu tinha um emprego. Ele entrou no meu quarto enquanto eu estava trabalhando e anunciou que precisava do novo jogo de corrida que tinha acabado de sair. Eu disse para ele comprar ele mesmo e ele disse que não tinha dinheiro porque procurar emprego era estressante e os jogos o ajudavam a relaxar. Eu disse que isso não era problema meu e que ele provavelmente deveria se concentrar em encontrar trabalho em vez de jogar o dia todo. Ele ficou com raiva e disse: ganho um bom dinheiro como enfermeira. Então $70 não eram nada pra mim. Ele disse que eu estava sendo egoísta por não compartilhar com a família, quando ele faria o mesmo por mim se a situação fosse inversa. Lembrei a ele que quando eu estava desempregada há 2 anos, ele nem sequer me emprestou $20 para compras de mercado. Ele disse que era diferente porque eu encontrei um emprego eventualmente, enquanto ele ainda estava lutando. Ele não estava lutando. Ele só não estava tentando porque nossos pais pagavam suas contas e ele morava de graça em casa. Voltei a trabalhar no meu laptop e disse a Nolan para sair do meu quarto, mas ele ficou lá por 5 minutos dizendo que eu me arrependeria de ser pão dura e que ele merecia o jogo por todo o estresse que estava sofrendo. Coloquei fones de ouvido e o ignorei até que ele finalmente saiu. 1 hora depois, ouvi barulhos de batidas vindos do andar de cima, mas presumi que Nolan estava apenas tendo outro ataque de raiva em seu quarto. Quando subi para o meu quarto naquela noite, encontrei destruição total. Nolan tinha destruído tudo o que conseguia alcançar. Meu colchão estava virado e cortado com tesoura, com enchimento por toda parte. A tela do meu laptop estava estilhaçada e o teclado arrancado. Minhas roupas de trabalho foram cortadas em pedaços e jogadas por todo lado. Meus livros de enfermagem foram rasgados com páginas espalhadas. Minha caixa de joias estava quebrada e os brincos espalhados. Minha maquiagem foi aberta e manchada nas paredes. Minha televisão estava virada para baixo no chão com a tela rachada. E ele tinha até quebrado o espelho antigo da minha avó que ficava acima da minha cômoda. Nolan estava sentado em sua cama jogando um jogo antigo quando o confrontei. Ele disse que talvez da próxima vez eu me lembrasse de que compartilhar é importante. Disse que eram apenas coisas e que eu poderia substituí-las com todo o dinheiro que estava acumulando. Ele realmente sorriu e disse que se sentia melhor colocando sua frustração para fora e sugeriu que eu tentasse isso alguma vez em vez de ser tão rígida com dinheiro. Liguei para nossos pais que estavam jantando e disse para voltarem para casa imediatamente. Quando chegaram, minha mãe engasgou com a destruição, mas meu pai disse que meninos são assim mesmo e que Nolan estava obviamente estressado com sua situação. Minha mãe começou a limpar enquanto inventava desculpas de que Nolan simplesmente não sabia expressar suas emoções adequadamente. Eles se ofereceram para pagar por alguns dos danos, mas disseram que eu deveria ter comprado o jogo para evitar essa situação e sugeriram que eu pedisse desculpas por ser insensível aos problemas de saúde mental do Nolan. Foi quando decidi que Nolan precisava enfrentar consequências reais pela primeira vez na vida. Comecei ligando para a polícia para registrar um boletim de ocorrência por destruição de propriedade. O policial que veio estimou mais de $5.000 em danos entre meus eletrônicos, roupas e móveis. Como Nolan era um adulto que destruiu a propriedade de outro adulto, isso era vandalismo criminal. Meus pais imploraram para que eu não apresentasse queixa, mas insisti em registrar o boletim. Nolan foi preso naquela noite e passou o fim de semana na cadeia porque os tribunais estavam fechados até segunda-feira. Em seguida, entrei em contato com minha seguradora sobre os danos. Eles exigiram um boletim de ocorrência que eu tinha e disseram que cobririam tudo, mas iriam atrás de Nolan para reembolso. E como Nolan não tinha dinheiro nem bens, eles penhorariam quaisquer salários futuros que ele ganhasse, o que o seguiria por anos até que a dívida fosse paga. Também comecei a empacotar tudo de valor do meu quarto em caixas e as levei para um depósito. Instalei uma fechadura na minha porta para a qual só eu tinha a chave e disse aos meus pais que, até Nolan se mudar, meu quarto estava fora dos limites para todos. Eles disseram que eu estava exagerando, mas lembrei a eles que o filho deles havia causado milhares de prejuízo por causa de um videogame. Na segunda-feira, Nolan teve que comparecer perante um juiz que não ficou impressionado com um homem adulto destruindo propriedade por ter um brinquedo negado. O juiz ordenou que ele pagasse a restituição total e o sentenciou a 60 horas de serviço comunitário. Nolan tentou explicar que eu podia pagar pelos danos, mas o juiz disse que isso era irrelevante para o crime e também ordenou que Nolan participasse de aulas de controle da raiva às suas próprias custas. A história se espalhou por nossa família estendida quando Nolan se atrasou para o casamento do nosso primo. Quando ele entrou no salão, todos olhavam para ele. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.